Maris, e qual é a sua opinião sobre a delação premiada? Olha, a delação premiada é um instituto do direito americano, não é um instituto nosso, embora alguém diga que não, é nosso, não, é do direito americano. Por quê? O direito americano é um direito negocial. Você negocia com o promotor público, você defensor, em nome do seu cliente. Então, todo o processo penal gira em torno desta negociação. Aqui não. Aqui você tem regras constitucionais, regras processuais, o devido processo legal, o contraditório. São princípios constitucionais que regem o processo penal brasileiro. A delação premiada veio para cá, acho que veio para ficar, então nós precisamos dar uma normatização correta à delação. Primeiro, delação não é prova, delação é meio de prova, meio de obtenção de prova. Aliás, o Supremo e o Superior estão reconhecendo isso agora. O Supremo já em várias decisões, e o Superior também, afirmaram isso. Não se pode condenar ninguém com base exclusiva na delação. Não pode mesmo. Especialmente daquele que está preso e delata. Pois é. Eu falo o que quiserem que eu fale para sair da cadeia. Não gosto que eu diga isso, mas eu vou repetir. Delação não é muito diferente da tortura. A única diferença é que na tortura você fala mais depressa. Você está apanhando a dor física. Na cadeia, você está com a dor moral. Você reage 1 mês, 2 meses. No 3º mês, fala-se o que se queira que você fale. Então, é preciso que haja, em primeiro lugar, a judicialização da delação. Hoje, a delação é um instituto que está nas mãos exclusivas da polícia e do Ministério Público, com a presença do advogado, que no frigir dos ovos, porque o cliente quer delatar, a presença do advogado é meramente figurativa. Pouquíssimo faz o advogado no curso de uma delação. Negocia, ponto aqui. E o juiz? O juiz é um homologador. O juiz não está mais julgando, o juiz não está mais perquirindo a verdade, se a verdade é aquela ou se a verdade está oculta. É preciso que o juiz venha para a delação, instaure uma investigação prévia para saber se aquilo que ele delatou é verdade. Eu não posso delatar, dizer que a Ana Emília praticou um delito, nas manchetes sai que a Ana Emília cometeu um delito e acabou, vira verdade. A Ana Emília sequer foi ouvida. Que país é este? Né? Que sistema de justiça é esta? Né? É este. É uma justiça direcionada para a culpa, como eu disse. Quando ela tem que ser direcionada para a culpa ou para a inocência, ou para o meio termo, para a pena justa. Mas não está ocorrendo isso. E mais, há casos em que a delação tem criado impunidade. Você assiste delatores hoje em casa, com as benesses todas do lar, com uma pena de 30 anos, mas estão em casa porque delataram. Ah, mas estão em prisão domiciliar. Daqui a 2 anos saem, daqui a 1 ano saem. Isso é impunidade. Nós não estamos num sistema para acabar com a impunidade. A delação, em alguns casos, e não são poucos, está servindo de instrumento de impunidade. Nem a tornozeleira eletrônica, nem nada acaba. Põe lá, tornozeleiro, o cara fica 1 ano preso e depois acabou. Acabou. Agora, qual seria o sistema mais justo, na sua opinião? É o sistema nosso. Quer adaptar a delação, quer trazer a delação, quer colocar a delação em prática, coloque com normatividade, com regras, com judicialização da delação, com a presença efetiva do advogado na delação. Não é possível a delação ser tida como a rainha das provas, nem a confissão é. Hoje a delação é a rainha das provas, ela não é prova. Ela é meio de obtenção de prova. A partir dela eu vou atrás. Eu não posso dar a delação como um instrumento final desse exercício que se faz no processo de busca da verdade. E hoje a delação com a imprensa juntos e mais o... É uma coisa brutal. A mídia, com essa cultura punitiva que ela alimenta, a delação, a falta de preocupação com o outro lado. Sempre há um outro lado. Nós falamos até a questão do televisionamento, das sessões do Supremo. Eu gostaria que você voltasse a falar um pouquinho mais sobre essa questão
E no que isso influencia até nos julgados, na sua opinião? Bom, eu acho, em primeiro lugar, que é uma grande, me desculpem a expressão, bobagem, uma grande asneira, como dizia minha avó, achar que televisionamento de julgamento representa democratização da justiça. Bobagem. Grande bobagem. Ninguém disse que tornar um julgamento público é tornar o julgamento melhor. O que nós queremos com o julgamento não é que a sociedade aplauda, não é assistir e saber a opinião deste ou daquele juiz. Nós queremos um julgamento justo. O julgamento que, dentro da condição humana de falibilidade, chegue mais perto da verdade o possível. E não é a televisão que vai colaborar para isto, ao contrário. Quando se televisiona, há uma tendência para que se fale aquilo que se pensa que a sociedade quer ouvir. Então, eu muitas vezes abdico da minha opinião, porque sei que a Ana Emília não gosta de terno cinza. Então eu digo, o meu terno é cinza, mas eu tenho um azul mais bonito. Eu nunca dou a minha opinião fiel àquilo que eu penso. A minha opinião sempre é direcionada àquilo que eu penso que você quer ouvir. Isto é a televisão, isto é a mídia. E isto está ocorrendo com advogados, com promotores, com delegados, com juízes e com ministros. Nós estamos falando também a questão de que hoje ficou um tempo muito duro, muito difícil para o advogado. O que você quer dizer exatamente com isso? É isso que eu acabei de dizer. Nós temos uma divisão de águas na sociedade. De um lado, a cultura punitiva e, de outro lado, aqueles que procuram fazer do processo penal e do direito penal algo que também garanta as liberdades. E quem é o porta-voz do garantismo penal somos nós. E nós somos antipatizados, porque o que se quer hoje é punição. Fala-se muito que... Então, à medida que o advogado defende o criminoso, vamos dizer assim, ele está sendo criminoso também. É mais ou menos isso. Fala-se muito hoje que a sociedade precisa ser ouvida, que o povo... É verdade. Eu só quero lembrar que a justiça que o povo quer é a justiça que aquele povo de Roma queria, mandando os gladiadores morrerem. É a justiça que o francês da Revolução Francesa queria, aplaudindo as cabeças decapitadas. Essa é a justiça do povo. É a justiça do linchamento. É isso que nós queremos? Justiça não é a justiça que o povo quer. A justiça é aquela que foi construída durante séculos e se transformada em leis, em códigos. Isto é o que nós alcançamos de ideal de justiça. Pode não ser o ideal, mas nós temos que considerar que o homem falha. Agora, nós não podemos retroceder. O que o povo quer que se faça com o deputado tal, com o político tal? O povo quer queimá-lo em praça pública, não é isso? Quase isso. Quase isso. Então, é contra isso que nós, advogados, estamos nos batendo, e que nós gostaríamos muito de ter a cumplicidade da imprensa, da boa imprensa. Algumas vozes já estão se levantando na imprensa, mas nós precisamos da imprensa. Porque é interessante, o advogado hoje está meio demonizado, não é verdade? Só que quando alguém se vê diante de uma situação difícil, a primeira coisa que grita, chamem o meu advogado. Nessa hora nós viramos santos. Não é verdade? É verdade. Nessa hora ele fala dos meus direitos, mas ele aplaudia quando os direitos alheios estavam sendo violados. Mais uma questão ainda interessante que eu quero colocar para você. Qual é a sua opinião sobre a prisão em segunda instância? Eu sou contra. Eu sou contra, até baseado em estatísticas do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal reforma, através de vários instrumentos, habeas corpus, recurso extraordinário. A questão de 3 anos veio essa estatística, reforma, em média, por ano, 30% das decisões que determinam prisões. 1/3 daqueles que foram condenados e irão para a cadeia, ou já estão na cadeia em razão dessas decisões transitadas em segundo grau, poderiam estar em liberdade, ou estariam em liberdade se a prisão só fosse decretada, se fosse quando a última palavra fosse dada pelo Supremo Tribunal Federal. Nós sabemos que os juízes de primeiro grau estão decidindo
infelizmente, muito influenciados pela cultura punitiva que tomou conta do país, e eles estão condenando. Nós sabemos que os tribunais estaduais e os tribunais federais estão condenando, sim, os seus magistrados, infelizmente, estão julgando, dado o acúmulo, com o auxílio de auxiliares. Então, por vezes, quem julga não é o desembargador, é o auxiliar. Culpa da magistratura, dos juízes, culpa do volume. É preciso que se repense isso também. Então, de qualquer maneira, eu acho que mais uma instância, mais um julgamento, pelo menos do Superior Tribunal de Justiça, dever-se-ia permitir. É condenado em primeiro grau, foi condenado em segundo grau, o superior confirma essas condenações, aí sim se prende para começar. Não há problema nenhum você aguardar o recurso em segundo grau. Se ele estiver dando razões para prisão preventiva, o juiz pode prender, aí sim. Mas não prender antecipadamente, porque ainda você terá o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, pelo menos. Agradeço mais uma vez a sua participação, Marisa. É sempre uma honra ter você conosco e você é nosso convidado permanente. Muito obrigado. O Código de Honra está terminando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, alguma questão, por favor, vai ser um prazer te ajudar a resolver. Entre em contato conosco através do nosso e-mail códigodehonra@iasp.org.br.